Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações do mercado financeiro que impactam o seu dia para que você possa fazer um Day Trade de qualidade e terminar com lucro no bolso, que é isso que importa. Hoje é dia 2 de agosto de 2023, uma quarta-feira, e finalmente chegou o dia da decisão da taxa de juros aqui do Brasil. Mas nós não vamos começar com notícias tão boas assim, vamos começar com o rebaixamento da classificação de risco dos Estados Unidos pela agência Fitch. Lembrando que são 3 grandes agências, tem mais, mas as 3 principais agências de classificação de risco são elas: Fitch, Moody e Standard & Poor's. E há 6 dias atrás nós dormíamos com a informação do aumento da classificação de risco do Brasil e hoje do rebaixamento da classificação de risco dos Estados Unidos, o que deixa os mercados muito mais desanimados. Também teve a informação de que a China não estimula, os estímulos chineses à sua economia não estão sendo suficientes para que anime os mercados e entenda que a economia chinesa vai aquecer. Atrelado com essa informação dos Estados Unidos, a gente tem realmente um impacto muito grande nas bolsas. E hoje às 6 horas vai sair a taxa de juros aqui do Brasil. Esperamos que seja uma notícia boa para que a nossa bolsa possa subir, mas infelizmente essa notícia vai impactar amanhã, porque às 6 horas já vai ter fechado o nosso mercado à vista e nosso mercado futuro aqui no Brasil também. Vamos agora para o calendário econômico saber o que vai impactar o dia de hoje e vamos começar com as 9h15 a variação de emprego privado dos Estados Unidos, tá? E também tem informação às 11h30 do estoque de petróleo que movimenta a bolsa e às 6 horas a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros aqui do Brasil, tá? Lembrando, sempre nesse momento eu cito para vocês que às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abre o mercado à vista, então tem que ter muita atenção nesse período, porque normalmente quando abre o mercado à vista a gente tem movimento muito grande aqui na bolsa e tem injeção de liquidez. Às 10h30 abre a NYSE, ou seja, o mercado americano, e também tem informação, também tem movimento, também tem muita volatilidade aqui no mercado com relação a essa informação. Vamos agora saber o que está acontecendo nas bolsas e, como eu disse, a Ásia fechou inteira em queda. A Europa está inteira em queda e os Estados Unidos também estão em queda. Aqui não tem nem o que falar, as notícias não são muito boas e a nossa bolsa vai acompanhar lá fora muito provavelmente, tá? A gente tem aqui o EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, caindo 1,92%, o barril Brent de petróleo caindo 0,49%, minério de ferro caindo 1,03%, o DXY subindo 0,7%, lembrando que o DXY é o índice do dólar. O VIX, que é o índice do medo, o índice da volatilidade do SP500, subindo 9,83%, e as bitcoins cotadas a 29.497 dólares, numa queda de 0,79%. Vamos dar uma olhada agora no mercado futuro para saber como é que vai ser o day trade no decorrer do dia de hoje, começando pelo índice futuro, tá? Que é o que importa, o que a gente tem que operar, o que vai dar dinheiro na mesa e pagar dinheiro no bolso e pagar as contas no final do mês, além da comida na mesa. Vamos dar uma olhada aqui. Já vamos começar aqui pelo que aconteceu ontem no nosso índice futuro, tá? Ontem a gente teve essa pancada de queda aqui, deixando o mercado bem confuso e chato de se operar. Eu fiz uma operação aqui praticamente no final da manhã ali. Quem assistiu Arriscando a Própria Pele pôde acompanhar na venda do índice por conta do 15 minutos. Expliquei muito bem para vocês. Depois a gente teve essa mega queda aqui e este candle deixando esse pavio aqui, fazendo com que o mercado subisse e terminasse ali mais ou menos na média do movimento, tá? O que esperar para hoje? As notícias não são tão boas, então realmente o impacto que está acontecendo hoje lá fora vai trazer todo esse peso aqui para o Brasil. A expectativa realmente é um dia de queda, muito por conta também do movimento da bolsa. Se a gente pegar o movimento mais curto aqui da nossa bolsa de valores, tá? Do índice futuro, a gente tem aqui, ó, vou pegar aqui o pincel para dizer para vocês, ó, um topo mais baixo que o topo anterior e um outro topo mais baixo que o topo anterior ainda, tá? Só que nós temos aqui, ó, um fundo mais baixo que o fundo anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior, segurando aqui na média de 200, tá? Então tem uma confusão nos fundos aqui do movimento do índice futuro, mas a gente tem uma expectativa de um movimento de queda, dado as notícias não muito boas, bolsas lá fora e também esse movimento de topos descendentes que está acontecendo aqui na bolsa. Lembrando que a gente pode abrir com uma pancada de queda, tá? E a gente tem aqui logo abaixo do movimento do preço a média móvel de 200 períodos, bem lateral, andando bem de lado. Vamos dar uma olhada no diário só para saber o que está acontecendo, porque a gente ainda tem uma consolidação bem grande aqui. Lembrando que essa não é uma indicação nem de compra, nem de venda de ativos. Isso aqui é só uma análise para que você se prepare para fazer um day trade de qualidade e conseguir extrair lucro do movimento do mercado. Hoje, vamos aqui para o diário do índice futuro. E no índice futuro nós temos aqui um movimento bem complicado também, tá?
Me parece, se eu tirar aqui essa zona de suporte, depois eu devolvo ela. Ah, não preciso nem tirar essa zona de suporte, que eu acho que vai ficar bem emblemático aqui para vocês. Parece que o mercado está se formando um triângulo que pode ser um triângulo de reversão de tendência. Olha aqui, ó. Me parece que é isso que está acontecendo aqui no movimento do preço, tá? Eu vou só trazer esse movimento aqui dessa zona de resistência um pouco mais para trás, perdão, zona de suporte, e trazer um pouco o preço aqui para ampliar o movimento aqui para vocês. E sim, a gente está vendo um triângulo aqui, essa aqui é a base do triângulo, e normalmente quando nós vemos um triângulo, a gente pode projetar a base para o movimento, ó. Se for um movimento de queda, a gente tem um alvo, que é realmente o que todo o conjunto de informações, notícias e movimento do preço está nos dizendo. A gente pode ter aqui um alvo projetado para a média móvel de 200 períodos. Se for um movimento de alta, a gente tem um alvo projetado mais para cima, tá? Já vou pontuar ele para vocês. Deixa eu descer aqui. A gente tem um alvo ali em 128,137 pontos, mas eu acredito mais no movimento desta queda por conta de todo o conjunto de coisas que estão acontecendo. Lembrando, tá? A gente tem uma média móvel de 20 períodos aqui bem no meio do caminho que o preço tem que superar, e não é tão fácil assim superar, porque esta média móvel de 20 períodos se reflete na média móvel de 200 períodos lá nos 60 minutos. Agora que nós já vimos e já extrapolamos toda a informação possível no índice futuro, vamos dar uma olhada no dólar futuro, e o dólar fez o que nós falamos ontem no Bom Dia Day Trader, tá? Ontem no Bom Dia Day Trader eu falei para vocês que a expectativa era que o dólar fizesse esse movimento rompendo essa possível deriva e vindo aqui nessa região de zona de suporte. Ele veio, não só veio, como ele entrou aqui nessa zona e está muito próximo aqui da média móvel de 200 períodos exponencial, tá? Com todas essas notícias e o movimento do preço, também nos diz que é possível a gente ver um movimento de alta do dólar. Mas qual que é a minha expectativa, tá? O que eu tô esperando para hoje, reforçando de novo, essa aqui não é uma indicação nem de compra nem de venda de ativos, é só uma análise para que você se prepare para fazer um day trade de qualidade hoje. A expectativa realmente é que a gente tenha um movimento do preço que busque a média móvel de 9 exponencial, tá? Eu vou até aproximar aqui para deixar bem claro para vocês, muito bem claro para vocês, para que vocês entendam exatamente o que eu estou falando e não tenha confusão de informação, tá? O que eu desenhei aqui? Vamos lá, a gente tem aqui a média móvel de 9 exponencial neste ponto aqui, ó, tá vendo ela aqui, ó? Ela tá bem aqui, ó. Então a expectativa é que ela continue o seu ciclo de movimento de alta aqui junto com a média móvel de 20 aritmética. Perfeito? Que eu fiz uma continuidade aqui de movimento. E aí a partir deste movimento a gente tem o preço buscando essa média para que a gente consiga aqui ter uma tranquilidade de buscar uma operação, e eu já explico por quê, ó. Ele buscando essa média para depois tomar um movimento de tendência. Lembrando, tá, aqui logo acima do preço nós temos a média móvel de 200 aritmética, que é uma barreira natural ao movimento do preço. Então aqui, ó, seguindo, não quer dizer que vai fazer esse caminho, é só uma encenação do que pode acontecer. Seguindo as possibilidades aqui, a média móvel de 200 continuando a sua rota, o preço vem até este ponto aqui. Então nós estamos falando de um movimento de preço de, vamos pegar aqui, ó, o comportamento do fechamento aqui, ó. A gente está falando até a média de 20 pontos. Não é uma pontuação tão grande. Então isso vai complicar um pouco o dia de day trade hoje, se for um movimento de alta, fazer mais ou menos isso que eu estou esperando no comportamento do preço. Por quê? 20 pontos é estreito. Aí você fala, Adriano, mas não pode subir mais? Pode, mas como tem uma média móvel de 20 aritmética ali, de 200, perdão, me deixa um pouco reticente. Não gosto de operar próximo da média de 200, porque ela costuma segurar o preço, e para romper ela tem que entrar muito volume financeiro. E apesar de tudo que está circulando, a expectativa do dólar realmente subir, lembrando que essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, só uma análise de ativos, eu imagino que realmente a gente tem uma região chata de operar bem nesse ponto aqui, tá? Esse ponto que chega aqui na média de 200, se for para cima. Se o mercado for para baixo, tudo pode acontecer. Se ele romper as médias aqui e começar uma rota de descida no seu movimento, coisa que é um pouco mais difícil, nós temos as médias chatas aqui, tanto de 9 exponencial quanto de 20 aritmética. Então essas são as expectativas para o dólar. Vamos só fazer uma coisa aqui interessante, porque como está tudo muito chato aqui no movimento, vamos dar uma olhada no diário, lembrando que eu só subo o tempo gráfico, porque day trader era os 60 minutos, quando eu tenho um comportamento desse aqui eu consigo ver uma coisa bem chamativa, tá? Olha esse candle aqui, eu vou aproximar, nós temos um candle de força acontecendo, só que o mais gostoso seria se ele tivesse rompido esta barreira dessa zona de suporte que eu desenhei aqui para vocês, eu já vou evidenciar. O que é esta zona de suporte que eu desenhei perdão, essa zona de resistência, tá? Que eu desenhei para vocês. Ela fez uma marcação aqui, um toque, 2 toques deixando o pavio, rompeu, tá? Era
um suporte, rompeu, virou uma resistência, deixou essa deriva pós-rompimento, que eu disse ontem para quem assistiu o Bom Dia Day Trader ontem, conseguiu se preparar para o mercado, entender o que ia acontecer e fez esse candle de força. Olha esse candle de força como é bem emblemático, ele tem volume financeiro, o volume financeiro é acima da média de 20 períodos, indicando que realmente entrou bastante grana ali. Só que eu gostaria de ver ele rompendo logo neste mesmo candle, tá? Esta zona de suporte, porque aí sim ele mostra mais força. Quiçá não romper também esta média móvel de 20 aritmética, porque aí ele mostra para mim, estou com muita força, rompi tudo que eu deveria romper, eu sou um candle de muita força, então eu vou continuar minha rota de alta. Não que eu estou torcendo para o dólar subir, mas que seria mais confortável para se operar numa compra aqui. Como isso não aconteceu, a gente vai com mais cautela e espera um melhor movimento para tomar a nossa decisão de compra ou de venda no mercado. Bom, como eu sempre digo para vocês, nesse momento espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu opero com o meu capital de verdade, dinheiro de verdade, arrisco o meu capital para mostrar para vocês que o meu método é lucrativo e funciona o método trader. Lá eu já empilhei diversos dias, semanas e meses de gain. Ainda não tive nenhum loss, não quer dizer que eu não vou ter, mas eu provo e comprovo para vocês com diversos meses mostrando o meu relatório de mês positivo, fazendo diversas vezes MK. E o que é MK? É multiplicar o seu capital em vez de 1000. Então eu desejo a todos um grande dia de day trade, que vocês terminem com gain, que tragam lucro no bolso, que isso que importa, e até às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, pessoal.